Olá, pessoal. Bom, eu trouxe aqui para vocês a representação de uma constelação organizacional que foi feita no meu último workshop. Então, eu fui procurada por uma gerente de recursos humanos que eu vou colocar aqui como esta representante. Então, dentro do workshop, era uma pessoa que estava representando essa gerente, tá bom? Então, primeira coisa, quando chega uma pessoa com uma questão para olhar, com uma queixa em relação ao seu departamento, eu vou entender como que é a estrutura desse departamento. Então, aqui eu já fiz um organograma para que vocês pudessem entender. E ela é nova de empresa, tem poucos meses nessa empresa, e ela percebe uma dificuldade no trato entre a equipe. Houveram algumas mudanças estruturais que eu vou estar explicando durante aqui esse vídeo. E eu perguntei para ela, onde é que você sente que tem a maior dificuldade? Ela falou assim, olha, onde eu tenho a maior dificuldade é com esta pessoa aqui que vai cuidar de um subsistema, mas antes todas essas pessoas respondiam para ela. Antes de eu entrar, todas as pessoas da equipe do time respondiam para ela. Falei, bom, então eu vou começar a constelação olhando para esta relação. E aí eu coloquei essas duas pessoas. E quais foram as falas que surgiam? Essa pessoa se sentia incomodada na presença dessa, mas essa demonstrava aí abertura. Apesar dessa pessoa se sentir incomodada na posição como as coisas ficaram, ela demonstrava dentro da constelação que ela estava ali para apoiar esta pessoa. Então, o que é que foram feitas? Foram feitas frases de reconhecimento, né, da gerente para essa pessoa, do quanto ela é importante dentro do time, que sem ela, essa nova gerente não conseguiria dar conta das metas que elas teriam que dar. Então, esta relação aqui, ela foi ajustada. Então, ela reconheceu a importância, reconheceu o que veio antes e o legado desta pessoa, tá? E dentro da queixa inicial, ela falou assim, eu tenho uma pessoa, uma vaga em aberto, que é essa 5 aqui, né? Que eu não consigo fechar de jeito nenhum. Parece que tem alguma coisa que está entravando. Então, vocês vão perceber a queixa inicial dessa gerente para olhar para o departamento dela, que ao todo daria umas 15 pessoas, mas eu peguei as pessoas que ficavam diretamente ligadas a ela, com algumas exceções que eu vou explicar. Muito bem, quando esta relação se aquietou, esta moça aqui, ela é uma gerente e ela tinha uma dor muito pesada no braço, né? Falei, bom, eu vou colocar o restante da equipe para ver como é que fica. E aí eu coloquei, tem um homem recém-contratado que ocupa essa posição aqui, que é a posição 3. Eu coloquei uma outra representante para esta pessoa aqui que está já contratada, mas que vai começar suas atividades aí na próxima semana, tá? E eu coloquei uma pessoa, um representante para esta vaga em aberto, tá? Que não se fechava. Então, o que eu imaginei, né? Vamos sondar o que está acontecendo com esse departamento. Quando eu coloquei essa equipe, a dor no braço aqui continuava. E eu falei assim para ela tem conflito? Essa pessoa aqui tem conflito com alguém da equipe dela? Tem. Aí o que eu fiz? Eu coloquei essa pessoa, que essa gerente tem conflito. Coloquei atrás dela como subordinada. E a dor no braço direito dela permanecia. E a gente foi entendendo qual era a dinâmica que tinha aqui. Aí eu coloquei e deixei de trabalhar essa aqui. Fui trabalhar em cima desse. Essa pessoa é recém-contratada e não se sentia pertencendo ao espaço. Todo momento ele queria
sair da posição, é como se ele não se sentisse pertencendo a essa posição, tá? Essa daqui demonstrou que vai agregar, que está disposta a contribuir. Então, essa pessoa que está entrando foi, a princípio, uma boa contratação. E aí eu fui trabalhar no outro ponto, que é o ponto problema, essa vaga que não fecha. Essa vaga que ela não consegue ser ocupada por outra pessoa. Eu falei, a pessoa que ocupava essa vaga, coloquei uma representante para ela. Essa pessoa saiu de uma forma adequada ou teve conflitos na saída dela? E aí essa gerente virou para mim e falou assim, teve conflitos na saída dela. Eu falei, por quem que ela foi demitida? Foi demitida por essa gestora aqui. Então, o discurso dessa gestora, né, segundo a gerente, essa diretora aqui, era que ela não performava mais. Mas esta gerente de RH, ela sondou com os clientes internos e disseram que esta moça aqui fazia um bom trabalho. E quando eu coloquei essa representante, que é a ex-ocupante dessa vaga que não consegue se fechar, ela estava muito inquieta, indignada, né? E aí o que é que eu fiz? Né? O que eu fiz? Eu coloquei de lado essa pessoa e coloquei a nova diretora aqui de frente para essa pessoa que saiu. E as falas de cura para acalmar essa foram: quando eu cheguei, a decisão da sua saída já tinha sido tomada, mas eu ouvi de várias pessoas que você deixou um legado muito importante, que você fez muito bem o seu trabalho, porque ela realmente tinha ouvido da maioria das pessoas, com exceção desta, que ela fazia um bom trabalho. Então, quando a gente começou a fazer isso, né, de reconhecer o legado desta pessoa por uma decisão que foi tomada antes dela chegar na empresa, esta aqui, que era a ocupante desta vaga, começou a se acalmar. Mas aí ela falava assim, mas eu ainda sinto algo muito forte em relação à empresa, em relação a essa, né? A essa pessoa aqui. Eu não posso trabalhar esta relação entre essas duas, porque a cliente que está ali presente comigo é essa aqui. Então, o que eu orientei essa gerente? Que ela buscasse se informar se a rescisão desta pessoa foi feita completamente nos conformes. E que ela, se não tivesse sido feita, que ela teria o poder de fazer o acerto correto dessa pessoa. Então, essa é uma tarefa de casa, porque às vezes as pessoas acham que vão fazer constelação e que tudo vai se resolver dentro da constelação. Não, a constelação traz à tona dinâmicas e eu preciso depois tomar ações lá. Outra coisa que eu falei, você pode, né, depois de checar isso, ligar para essa pessoa e conversar com ela para ouvir o lado dela e dizer que você ouviu de outras pessoas da organização que ela deixou um legado muito importante. O que é que eu estou fazendo? O que é essa nova gestora aqui está fazendo quando olha para essa aqui que deixou uma energia conectada que a vaga não se preenche? Eu estou limpando, eu estou dando valia, eu estou dando igual valia, estou dando importância para o período que essa pessoa contribuiu aqui, tá? Com o objetivo de liberar a possibilidade dessa vaga ser reocupada por outra pessoa. Então, aqui eu já acalmei, né? Acalmei. Conforme eu fui trabalhando tudo isso, existia menos vontade dessa pessoa sair. Ela ainda ficou um pouco aqui atrás,
mas ela já entendia a dinâmica toda, então ela estava mais tranquila. Então, essa pessoa volta para cá e eu chequei, né? Fiz a checagem de como estavam estas outras pessoas, né? Esta aqui, que estava com aquele desconforto no braço, continuava com desconforto no braço. Aí eu venho para cá e peço para essa diretora falar com essa e dizer o seguinte, né? Eu perguntei, mas o que acontece, né? Antes de eu pedir para dizer, o que acontece nessa relação entre as três pessoas? Porque, inclusive, eu fiz um teste dentro da constelação da retirada desta pessoa daqui, porque talvez essa pessoa não se enquadrasse. Mas nada mudou em relação ao peso que essa pessoa sentia. Então, o problema não era a permanência desta pessoa. Ela falou assim, esta pessoa que é subordinada a essa, não aceita a liderança dessa e fala direto comigo. O que acontece quando eu permito esse jump, esse salto aqui? Eu desautorizo o poder desta daqui. Então, quando eu percebi qual era a dinâmica, eu coloquei esta um pouco afastada e falei assim, pedi para que essa falasse para cá. Eu valido a sua posição e a sua importância. E aí, esta gestora, essa diretora, dizia para essa, eu valido a posição dessa pessoa. Eu valido a importância desta pessoa. E aí, qual é a lição de casa que essa diretora leva para casa, né? Essa diretora leva para casa não permitir mais que essa dê o jump nela, né? Que existe uma cadeia a ser seguida. Quando essa cadeia ficou bem estipulada, esta pessoa se fortaleceu aqui e a dor no braço passou, né? E esta aqui já estava muito mais tranquilo. E esse aqui, o que eu falei para essa gerente de RH é que não me parecia, energeticamente, com o que se apresentava dentro da constelação, um caso perdido de uma má contratação, que pelo contrário, ele poderia ajudar a unir, porque essa pessoa trabalhava em desenvolvimento humano. Ele cuidava da cadeira de DHO, né? Desenvolvimento Humano Organizacional. Então, trazer essa pessoa para junto dela e pedir que ajude com atividades de team building, né? A construção não mais de panelinhas, existiam panelinhas nitidamente, né? Que construísse um time mais coeso e ele poderia ajudar. E quando isso é dito, as coisas se acertaram dentro da constelação. É claro que eu estou contando aqui de uma forma bem resumida o passo a passo que foi dado, mas basicamente foi eu estruturar cada um dentro do seu lugar, validar a importância das pessoas que estavam lá antes dela entrar, que isso refere-se ao princípio de hierarquia, né? E validar a posição para os subordinados, não permitindo mais que tenha esses entraves. Outra lição dela, que ela leva para casa, envolver essa pessoa, fazê-lo sentir que pertence ao time e a esta pessoa validar a importância dela, da contribuição dela dentro do tempo que ela trabalhou lá, reconhecendo por tudo que ela ouviu, que ela contribuiu. Então, basicamente, vocês vejam que dentro de uma organização existem várias nuances que às vezes eu, como diretora, não estou percebendo o que é que está por trás disso. E por que essa diretora percebeu isso? Porque ela é uma mentorada minha e ela teve módulo de organizacional. E ela, quando começou a ter a dificuldade de fechar essa vaga, ela falou, pode ter algo sistêmico prendendo aqui a resolução, né? Para que eu consiga efetivamente
formar essa equipe. Então, quando tudo isso foi assentado, né, se colocou tudo no seu lugar, houve mais harmonia aqui dentro da constelação. Gente, basicamente, essa é uma explicação bem simples do que como que uma ferramenta de constelação organizacional pode ajudar no desenvolvimento das equipes. Espero ter ajudado. É um trabalho diferente, é um trabalho importante e que os resultados são fantásticos. Agora eu fico aqui, como aconteceu nesse último sábado, aguardando o desenrolar para que eu conte como cases como é que ficou toda essa movimentação aonde essa pessoa acabou de entrar como gestor. Então, quando eu ocupo uma posição muito alta numa empresa, eu preciso ter a postura que ela apresentou de ouvir como as coisas funcionam, valorizar o que foi feito até agora, reconhecer a importância e a contribuição dessas pessoas, tá bom? Então, qualquer dúvida é só perguntar aqui nos comentários, tá? Um beijo, é isso por hoje.